pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego chegando mais uma vez, trazendo questões aí da banca FURB, tá? Essa é a banca que vai fazer o concurso da Prefeitura aí de Florianópolis, concurso que foi anunciado, né? Tem poucos dias aí, tá? Então a gente vai trazer aqui questões da banca, tá? Para o nível de TSB e ASB, certo? Mas já adianto, se você é cirurgião dentista, né, e vai prestar esse concurso, essa questão também serve para você, tá certo? Questãozinha muito boa, os níveis das questões elas são altas, tá certo? E vale a pena a gente acompanhar. Então vem comigo e vamos ver a primeira questão, que é relacionado à periodontia, tá bom? Vamos lá. Analisando os fatores de risco da doença periodontal, pode-se afirmar que esse risco aumenta em paciente com quais características? Aí ele vai falar aqui, né, pra gente. Alterações hormonais, uso de alguns medicamentos, consumo elevado de sacarose, síndromes, fatores genéticos. Assinale a alternativa que apresenta as características corretas. Pessoal, olha aqui para mim, certo? Ó, essa questão é de 2009, tá certo? A esta época, o que valia era a classificação periodontal das doenças periodontais antigas, tá? Recentemente, em 2017, tá certo? Nós tivemos a nova classificação das doenças periodontais, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, novas classificações, tá certo? Das doenças periodontais, tá? Então, se você der um Google aí, você vai baixar toda a regulamentação aí da reunião, tá certo? Que houve neste período, no período de 2016, tá? Que resultou o produto aí desta nova classificação em 2017, tá certo? Ah, professor, por que fizeram essa nova classificação? Porque a classificação das doenças periodontais antes disso, né, a classificação em vigor antes disso era um pouco confusa, né? Então decidiram aí melhorar, então fizeram uma reunião, tá certo? Para melhorar essa classificação. Essa reunião se deu na Europa, né? E aí os órgãos colegiados responsáveis aí pela periodontia na Europa e nos Estados Unidos decidiram então entrar num consenso sobre a nova classificação e gerar esse documento, tá? Então aqui, mas trazendo para as definições da nova classificação das doenças periodontais, gente, aqui nós temos aqui que a gente não perde em termos de conhecimento nessa questão, tá? Então vamos considerar, tá certo, já a nova classificação, tá bom? E o que a nova classificação ela vai falar para a gente? Então eu trouxe aqui para você, para que você tome a anotação aí deste assunto referente ao que a questão está trazendo, tá? Então vamos aqui, ó. Quando a gente vai avaliar, né, o relatório, tá? A gente vai ver lá um tópico chamado saúde periodontal, condições e doenças gengivais. No subtópico 1.3, a gente vai ter a seguinte situação: dessas doenças gengivais mediadas por fatores de risco sistêmicos ou locais, certo? Muito se fala, pessoal, se falava, né, antes disso, de o que? Fatores modificadores da doença periodontal, tá? E de fatores predisponentes, tá bom? Então, esses fatores modificadores, pessoal, são situações que acontecem com o paciente, tá certo? Que vão fazer com que a doença periodontal instalada ela seja modificada, tá certo? Seja modificada normalmente para uma piora da situação, tá? Os fatores predisponentes são aqueles fatores em que o paciente possui na cavidade bucal que pode iniciar um processo, tá certo? Patológico relacionado a uma periodontite, por exemplo, tá? Então vamos aqui, o que nós temos nessa nova classificação? Então, o que a gente tem? Temos duas separações, tá? Os fatores de riscos sistêmicos e os fatores de riscos locais, tá? Quando eu falo que nos fatores de risco sistêmico, pessoal, nós temos aqui o tabagismo, a hiperglicemia, fatores nutricionais. Que fatores nutricionais são esses, professor? Né? A dieta, tá certo? Em termos de suplementação, tá? Por exemplo, a vitamina, tá certo?
Agentes farmacológicos, aqui a gente tem os prescritos, não prescritos e os recreacionais, tá certo? Nós temos aqui os hormônios esteroides sexuais, tá? Então eles estão diretamente relacionados a essa condição de modificar uma periodontite, por exemplo, né? Ou uma gengivite, tá? Então nós temos ainda os fatores de riscos locais, tá certo? Então a gente tem, por exemplo, os fatores de retenção de biofilme, tá? Como, por exemplo, as restaurações quando elas estão desadaptadas, as margens estão desadaptadas, tá? Outra condição que facilita o aparecimento de doença periodontal, né? Ou seja, a gengivite, periodontite, é a secura bucal, tá certo? Ok, gente? Então, isso é o que traz aí, em termos de fatores modificadores e fatores predisponentes, na nova classificação. Mas vamos voltar aqui à nossa questão, tá? Vamos lá. Analisando os fatores de risco, tá certo? Quando você vê isso na prova, tá? Então você vai avaliar os fatores de risco, os locais, tá certo, gente? E os sistêmicos, tá? Então você vai abrir esses dois vieses aqui, ok? Tranquilo? Se a questão falar de um específico, aí você vai, né, buscar a alternativa a qual a questão está solicitando, tá bom? Então, mas vamos aqui. Assinale a alternativa que apresenta as características corretas, tá certo? Aqui, vamos nós aqui, ó. Pode-se afirmar que esse risco aumenta em pacientes com quais características? Pessoal, uma doença periodontal, o paciente que possui alteração hormonal, a gente tem esse risco aumentado? Sim, tá certo? Então a gente viu, deixa eu ver se eu trouxe aqui, trouxe aqui mais uma vez, para que você possa ver, tá? As alterações hormonais, gente, aqui ó, o hormônio esteroidal sexual. Quais são eles, né, gente? Então a gente tem aí a testosterona, o estrogênio, a progesterona, são todos hormônios sexuais, tá certo? Que podem interferir aí no mecanismo, né, da fisiopatologia da doença periodontal, tá certo? Então a gente tem, no caso aqui da alteração hormonal, é um fator de risco sistêmico, tá? O uso de alguns medicamentos também sim, pessoal. A gente tem aqui o uso de fármacos, né? Pode ser prescritos ou não prescritos, né? Aquele paciente que toma aí, por exemplo, alguma medicação que não foi prescrita, tá? E os recreacionais, tá bom? Nós temos aqui, pessoal, agora consumo elevado de sacarose. Pessoal, não confunda a questão com esse item, tá? Muita gente iria marcar isso aqui, tá certo? Se aqui tivesse deficiência na higienização, essa afirmativa estaria correta, tá? Mas nós temos aqui, ó, consumo elevado de sacarose, não necessariamente, tá certo? Se o paciente tem um consumo elevado de sacarose e ele tiver uma boa higienização, você acha que isso vai fazer com que a doença periodontal ela se instale mais facilmente ou mais dificilmente? Né? Então, se o paciente tem uma boa higiene, dificilmente ele vai ter. Né? Muito embora a gente saiba que a doença periodontal ela é multifatorial, tá? Mas aí é completamente dependente do controle do biofilme, tá certo? Então, essa alternativa ela está falsa, tá? Então, a gente tem as síndromes, são componentes genéticos, tá certo, gente? Componentes genéticos, tá? Nós temos aqui fatores genéticos, olha, que ele já meio que repete, né, ó? Meio que repete aqui, ó, síndromes e fatores genéticos, tá? É quase a mesma coisa aqui, tá bom? Normalmente as síndromes estão associadas a um evento de alterações genéticas, tá certo, pessoal? Então, nós temos aqui como alternativa correta, né, ó, 1, 2, 4 e 5. Nossa alternativa A, tá certo? Essa é uma questãozinha, pessoal, ó, lá do nosso livro de questões da banca FURB que nós temos aqui, tá certo? Se você não conhece, convido você a conhecer clicando no link aqui na descrição ou clicando no link aí nos comentários fixados, tá? Nós temos aí mais de 180 questões, mais de 200 questões somente dessa banca, tá certo? E esse livro ele está separado por assunto, então você vai ter lá, né, o assunto de periodontia, de dentística, de oclusão, de anatomia, bem descritozinho, com gabarito, tá? Bem organizado, como você tá vendo aqui, tá bom? Então tá aí embaixo, tá? Questãozinha boa, hein? Você vê o nível da questão, tá certo? E para aquele que quer se preparar ainda mais, eu vou trazer aqui
uma outra opção para você. Além de você adquirir as questões da banca FURB, a gente tem aqui uma mega promoção, pessoal. Ó, 50% de desconto, tá certo? Na coletânea de questões que nós temos. São mais de 1.500 questões, pessoal, tá certo? Você que é concurseiro, não basta apenas você se preparar para, né, o seu concurso. Então nós temos aqui várias questões, pessoal, da banca Consulpan, Vunesp, BFC, dentre outras, tá? Além disso, pessoal, você adquirindo a coletânea, você vai ter a Lei 11.889 toda comentada, pessoal, tá certo? A gente sabe que a lei é um negócio chato, né, principalmente para cá, para a área da saúde, né? Então eu trago para você aqui cada artigo bem comentado, tá? Com esquemas bem elaborados para que você possa realmente aprender essa lei, tá? E não ter problemas na hora da sua prova. Para quem não sabe, essa lei é a lei que regulamenta a função de ASB e de TSB, tá? E além disso, você vai levar também um resumão de biossegurança, pessoal. A gente sabe que nas questões de concurso, né, para TSB e ASB, sempre vai ter questões de biossegurança e nunca é só uma, né? Então nós temos aqui essas questões aqui que eu tenho certeza, aliás, esse resumo que eu tenho certeza que vai cair questão aí na sua prova desse resumo, tá? Então, pessoal, faça aí como outras pessoas, né, outros candidatos que já estão com a gente, tá bom? Clica aí no link, adquire o livro e vem com a gente. Foi um prazer estar com você, pessoal, tá certo? Então já sabe, clica aí embaixo. Até a próxima, tudo de bom e até lá.